Ao vivo. 5 online. Ao vivo, vou desativar os comentários. Prontinho. Pronto. Quadradinho. Já tem 3 pessoas. E aí, galera, vamos lá. Esperar o povo ir chegando pra gente começar. Sejam muito bem-vindos. Fala que tá ao vivo. E aí? E aí, pessoal? Bom, vamos lá? Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula online. Tenham um bom dia, primeiramente, né? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja cumprindo a quarentena direitinho, para que todo mundo fique saudável e aí a gente volte o mais rápido possível com todo mundo bem. Galera, a aula de hoje vai ser sobre números proporcionais, tranquilo? É uma aula muito importante, principalmente para os capítulos que vão vir mais pra frente, que é o capítulo de regra de 3, capítulo de divisão proporcional, tranquilo? Se tiver alguma dúvida na aula de hoje, já sabe, manda lá no WhatsApp, no grupo da turma que vocês têm acesso, né? No caso, o Enem Tarde, no grupo do Enem Tarde, da Enem Noite, na turma do Enem Noite. E aí, manda dúvida lá que eu vou recebendo aqui e vou tirando as dúvidas conforme for surgindo. Então vamos lá, vamos começar o capítulo de números proporcionais. Números proporcionais, galera. O que são isso aqui, ó? Aqui a gente vai aprender a diferenciar quando que uma sequência é diretamente proporcional a outra, quando que uma sequência é inversamente proporcional a outra, beleza? Então vamos começar com 2 sequências de números. Vou até colocar que tá na apostila. No caso, imagine que você tem essa sequência aqui, ó. Vou começar primeiro com diretamente proporcional. Se eu tenho uma sequência 2, 7, 12, então isso aqui é uma sequência. Aqui embaixo eu vou escrever outra sequência, que no caso é 4, 14 e 24. Pessoal, se essa sequência de cima é diretamente proporcional de baixo, significa que a razão entre os termos tem que ser constante. Então vamos verificar isso. Ó. Se eu fizer 2 sobre 4, é exatamente igual a 7 sobre 14, que é exatamente igual a 12 sobre 24, não é? Por quê? Todas essas razões, elas valem meio. Então, essas razões são todas constantes. E o número, esse valor que é constante, que no caso é meio, a gente vai chamar de K, que vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Beleza? Então, primeira coisa, quando eu tenho uma sequência diretamente proporcional à outra, os termos, a razão entre os termos é constante para todos os termos, e essa razão era chamada de constante de proporcionalidade. Beleza? Primeira coisa. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ele falou o seguinte: 5, 6, 7 e B. E aqui foi 15, 18, A e 30. E aí ele fala o seguinte: essa sequência aqui é diretamente proporcional. Então dessa vez ele já afirma que é diretamente proporcional essas 2 sequências aqui. E aí ele pede pra gente achar o valor de A e o valor de B. Como que a gente faz para achar esses valores, pessoal? Muito simples, né? Vai ficar assim, ó. A gente vai pegar 5 dividido por 15, porque a razão tem que ser constante, né? 5 dividido por 15 tem que ser igual a 6 dividido por 18,
que tem que ser igual a 7 dividido por A, que tem que ser igual a B dividido por 30. Beleza? B dividido por 30. Aí, o que vai acontecer? Bom, se eu simplificar o 5 com 15 ou 6 com 18, isso aqui vai dar 1/3, não vai? Tanto aqui quanto aqui. Então eu já sei que a razão, a constante de proporcionalidade é 1/3. Eu já sei quanto vale o meu K, que é a constante de proporcionalidade. Vale 1/3. Então eu vou pegar agora a razão onde eu não tenho um dos termos, que por exemplo pode ser 7 sobre A, e vou igualar isso a 1/3. E aí o que vai acontecer? 7 sobre A igual a 1/3, como é que eu resolvo isso? Aí vem lá do que a gente viu na aula passada, que é a razão de proporção. A gente resolve multiplicando cruzado, né? Então vai ficar assim, ó, 7 vezes 3 igual a vezes 1. Então, ó, A vezes 1 vai dar A, e 7 vezes 3 vai dar o quê? 21. Beleza, já achei o A. E como é que eu faço para achar o B? Mesma coisa, eu vou pegar a razão que eu não tenho um dos termos, que no caso é o B sobre 30, e vou igualar a 1/3. E de novo, multiplicando, vai ficar assim, ó, B vezes 3, 3B, 30 vezes 1, 30. Passo o 3 dividindo, B vale quanto? 30 sobre 3, 10. Então eu achei o A e achei o B. Beleza? Muito simples, né? Fala a verdade, ó, a gente viu a sequência diretamente proporcional, que a razão tem que ser constante entre os termos, e aqui a gente não tinha um dos termos, né? Na verdade a gente não tinha dois dos termos, e ele falava que a razão já era diretamente proporcional. Então a gente fez a razãozinha ali e achou o valor de A e de B. Tranquilo? Vê se tem alguma dúvida aí. Se tiver, manda lá no grupo pra gente dar sequência pra gente ver agora quando que uma sequência é inversamente proporcional. Dá uma olhada aí, galera. Vê se tem dúvida. Agora não. Você falou pra avisar no grupo da turma? Uhum. Tranquilo? Vamos seguir então pra gente ver quando que uma sequência é inversamente proporcional, pessoal. Ó, vem comigo. Se a gente sabe que quando uma sequência vai ser diretamente proporcional, a razão tem que ser constante, o que você acha que vai acontecer quando eu tiver uma sequência inversamente proporcional? O que vai ser constante? O produto. Isso mesmo. Olha só que maneiro. Ó, vou dar um exemplo que está na apostila também. Imagina que a gente tem esse seguinte exemplo. 20, 42, e aqui a gente tem 10, 5 e 100. E eu quero analisar se essas sequências são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, a gente já viu que a razão tem que ser constante. Então vamos ver, ó. Se eu pegar 20 dividido por 10, vai dar 2. Se eu pegar 40 dividido por 5, vai dar 8. Então eu já vi que diretamente não pode ser, porque a razão não é constante. Agora, e para ser inversamente, o que tem que acontecer? O produto tem que ser constante. Vamos ver aqui, ó. 20 vezes 10, que dá 200. É igual a 40 vezes 5, que também dá 200, que é igual a 2 vezes 100, que também dá 200. Então, ó, isso tudo dá 200, que é igual ao K. Aqui a minha constante de proporcionalidade é o 200. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola, né? Aí agora olha o outro exemplo aqui que ele fala. Imagina que eu tenho a seguinte sequência. 5, 2 e A. E eu tenho a sequência 10, B e 50. E aí eu pergunto para vocês, sabendo que essa sequência é inversamente proporcional à outra, calcule o valor de A e B. Como que eu faço para achar o valor de A e B, galera? Simples. A gente sabe que o produto é constante entre todos eles. Então olha como é que dá para você fazer até de cabeça. 5 vezes 10 dá quanto? 50. Bom, se eu sei que 5 vezes 10 é 50, eu sei que todos os outros produtos também tem que dar 50. Então, olha só. 2 vezes B tem que dar 50 também. Então, quanto que vale o B? 25. De forma muito rápida, a gente já acha que o B vale 25. E A vezes 50 tem que dar 50. Então, quanto tem que ser o A? A tem que ser 1. Isso aí. Olha só, muito simples, né?
Por que eu sei que tinha que dar 50 mesmo? Porque o produto é constante. Se eu sei o produto desses dois dá 50, então desses dois tem que dar 50, desses dois tem que dar 50. Porque na razão, quando eu tenho sequências inversamente proporcionais, o produto é constante entre todos os termos. Beleza? E, só revisando, se for diretamente proporcional, a razão é constante entre todos os termos. Beleza daqui? Dá uma olhada, vê se tem dúvidas aí, pessoal. Nada de dúvidas? Muito bem, pessoal. Vamos seguir aqui então, ó. A gente vai falar agora de grandezas. Todo mundo sabe o que é uma grandeza? É uma coisa que a gente ouve direto, né? A palavra grandeza, a gente trabalha grandeza, mas o que é grandeza? Senhoras e senhores, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, por exemplo, a altura de uma pessoa é uma grandeza, porque você consegue medir. O número de pães que uma padaria produz é uma grandeza, porque pode ser medido ou contado, beleza? Aí, o que acontece? As grandezas também podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Vou chamar de DP, diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional, galera? Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando eu aumento uma, a outra aumenta junto, na mesma proporção. Por exemplo, se uma dobra, significa que a outra vai dobrar também. Se uma triplica, a outra triplica também. Por exemplo, me dá um exemplo aí de grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, consegue pensar em alguma coisa? Vê se você concorda comigo se eu tenho operários e produtos fabricados. Concorda comigo que se eu tenho uma fábrica e eu aumento o número de operários que trabalham nela, a produção que eles fazem, os produtos que eles fabricam também vai aumentar. Se eu dobrar o número de operários, eu vou dobrar o número de produtos que eu fabrico. Concorda comigo? Então, operários e produtos fabricados são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Porque quando eu aumento uma, a outra aumenta também. E agora, e o que são grandezas inversamente proporcionais? Então, olha só, diretamente proporcionais é quando eu aumento uma, a outra aumenta também. Agora, e grandezas inversamente proporcionais? Vou chamar de IP, inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, galera, é quando você, por exemplo, só um erro que a galera costuma cometer nesse momento. O pessoal pensa assim, diretamente proporcional é quando eu aumento uma, a outra aumenta junto. Então, inversamente, é quando eu diminuo uma, a outra diminui junto. Não. Se você diminui uma e a outra diminui também, elas são diretamente proporcionais. Pensa só, se eu reduzo o número de operários, lá do exemplo dos operários, se eu reduzo na metade os meus operários, o que vai acontecer com a minha produção? Também vai reduzir na metade. Então, se eu aumento e a outra grandeza aumenta, diretamente proporcional. Se eu diminuo e a outra grandeza diminui também é diretamente proporcional. Porque o crescimento ou o decrescimento é contínuo para os dois, né? Ou eu aumento junto, ou eu diminuo junto. Então é diretamente proporcional. Mas inversamente proporcional, então, o que é? É quando eu aumento uma, a outra diminui. Por exemplo, né, você deve estar se perguntando aqui, como que eu aumento uma grandeza e a outra diminui? Pensa numa viagem daqui para o Rio de Janeiro. Se você fizer essa viagem com uma certa velocidade, você vai chegar lá num certo tempo. Mas o que vai acontecer se você dobrar a velocidade? Se você for muito mais rápido, o que vai acontecer com o tempo? Vai ser reduzido. Se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o tempo. Beleza? Então, velocidade e tempo
São grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo de percurso? Ele diminui. Então, grandezas inversamente proporcionais, quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Beleza? Ou ao contrário, se eu quisesse diminuir uma grandeza, se eu diminuísse a velocidade, por exemplo, o que aconteceria com o tempo? O tempo subiria, o tempo aumentaria bastante. Beleza? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais é quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta junto. Inversamente proporcionais é quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Beleza? Na mesma proporção. Então, por exemplo, se forem grandezas inversamente proporcionais e eu dobrei uma, a outra vai ser reduzida à metade. Beleza? Se eu tripliquei uma, a outra vai ser reduzida a 1/3. Beleza? Então, beleza. Então, vamos fazer uns exercícios pra gente ficar com isso na cabeça. Então, olha só, galera. Tem alguns exercícios aí que eu gostaria que vocês fizessem. Do 1 ao 7. Por que eu não vou pedir o 8 e o 9? O 8 e o 9, galera, eles ficam muito mais simples se a gente resolver por regra de 3. Na verdade, eu acho que esses exercícios deveriam estar lá na parte de regra de 3. Então eu vou deixar pra gente fazer lá. Eu até vou fazer o 8 aqui por regra de 3 pra quem já viu, só pra vocês não... Porque até alguém me pediu pra fazer o número 8. Beleza? Eu vou fazer ele por regra de 3 aqui no finalzinho da aula, se der tempo, só pra vocês verem como é que fica simples se a gente resolver lá por regra de 3 composta. Beleza? Mas relaxa que a gente ainda vai ver isso nas próximas aulas, vai ficar bem mais tranquilinho. Então vamos lá, vamos começar fazendo o número 1. E outra coisa, o número 2, ele é só para ver se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente, né? Se é diretamente ou inversamente. Então o número 2 a gente pode pular aí, vocês podem fazer em casa. É só para analisar as grandezas. As outras que tem contas, beleza? Que eu acho que poderia ter mais dúvidas. Então vamos lá. Antes de começar a fazer os exercícios, tem alguma dúvida nessa parte da matéria? Ou qualquer parte anterior? Dá uma olhada ali, vê se tem dúvidas, pra gente continuar. Então vamos lá. Exercícios. Número 1, pessoal. O que está falando no número 1? Ele está pedindo para determinar a constante de proporcionalidade em cada caso. Então vem comigo, ó. Eu tô aqui com os números, com a sequência, na letra A, né? 2, 5, 8 e 10. E aqui eu tô com a sequência 14, 35, 56 e 70. Vamos ver a constante de proporcionalidade. Para a gente ver a constante de proporcionalidade, galera, a gente tem que primeiro ver se a sequência é diretamente ou inversamente. Então vamos lá. Será que vai ser diretamente ou inversamente? Bom, vamos testar para ser diretamente. Eu vou testar 2 sobre 14. Será que é igual a 5 sobre 35? Que é igual a 8 sobre 56? Que é igual a 10 sobre 70? Vamos verificar isso aqui, ó. Se eu simplificar o 2 com 14, vai dar 1 e 7. Se eu simplificar o 5 e o 35, vai dar 1 e 7. O 8 com 56 vai dar 1 e 7 e o 10 com 70 vai dar 1 e 7. Então, ela é diretamente proporcional e a constante de proporcionalidade é o quê? 1/7. Tranquilo? Molezinho, acho que ninguém teve dúvida nessa aí não. Mas se tiver, manda lá no grupo. Ou pode mandar no privado também, tá, galera? Quem não tá no grupo ou sei lá, não quer mandar dúvida no grupo, manda no privado. Pode mandar também, sem problema, beleza? Mas manda lá no WhatsApp. Aí, beleza. A outra é o seguinte. 45 e 3, 60. 75 embaixo é 4.
Peraí só um minuto que perguntaram qual a página do exercício. A página do exercício, galera, é a página 33 da apostila. Beleza? Parte de números proporcionais. Tranquilo? Então, ó, corre. Página 33. Aí, pessoal, e nesse aqui? Qual que é a constante de proporcionalidade nesse caso? Bom, vamos analisar se é inversamente ou diretamente. 45 sobre 3 dá 15. 60 sobre 4 dá 15. 75 sobre 5 dá 15. Então, ela é diretamente proporcional, porque a razão é constante. Né? Ó, 45 sobre 3 é igual a 60 sobre 4, que é igual a 75 sobre 5, que é igual a 15. Então a minha razão, a minha constante de proporcionalidade é 15. Beleza? Então, exercício número 1, concluído com sucesso. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver, manda lá. Bom, agora como eu falei, o 2 é só para analisar se é diretamente ou inversamente, né? Eu vou fazer a letra A, por exemplo, do 2. Dificuldade de tempo, são grandezas diretamente ou inversamente? Vamos lá. Se eu aumento a dificuldade de realizar algum serviço, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, certo? Quanto mais difícil for o tempo, quanto mais difícil for o serviço, maior vai ser o tempo que eu vou demorar para executar, beleza? Então, se eu tenho mais dificuldade, eu vou gastar mais tempo. Então, as duas estão subindo. Estão diretamente proporcionais, beleza? Bom, aí as outras também é só para fazer isso. Então vamos lá. Número 3. O número 3, o que ele fala? Ó, a grandeza A é diretamente proporcional a B. Quando a grandeza B tem valor 8, A tem valor 40. Determine o valor de A quando B vale 10. Então olha só, galera. Eu tenho as grandezas A e B. A grandeza A, repara o que ele fala. É diretamente proporcional. Então eu já sei que é constante, que a razão entre elas é constante. Beleza? E aí, qual que é a grandeza A? O que ele fala dos valores de A? Quando a grandeza B assume valor 8, então quando a grandeza B assume valor 8, A tem valor 40. Pediram se você tem como fazer a número 2, letra C, daqui a pouco. Número 2, letra C. Faço sim. A grandeza A é 40, a grandeza B é 8, beleza? Porque ele fala assim, ó, quando a grandeza B tem valor 8, A tem valor 40. Determine o valor de A quando B vale 10. Então, determine o valor de A, vou colocar aqui até um Azinho minúsculo, quando B vale 10. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu preciso achar o valor do A, mas o que ele falou? Ele falou que a razão é constante. Por que a razão é constante? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, se a razão é constante, o que eu vou fazer? 40 sobre 8, que é a razão entre essas duas, tem que ser igual à razão entre essas duas, A sobre 10. Beleza? E aí eu vou multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó, A vezes 8 dá 8A. 40 vezes 10 dá 400. Então, se eu pegar 400 dividir por 8, vai dar 50. Então, o valor do A é 50. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera. Vai vendo se tem dúvida aí. Olha só, pediram para fazer a letra C, né, de casa aí na número 2. Então, olha só, tempo e espaço, né, e ficou meio solto isso aí, mas provavelmente ele deve estar se referindo a espaço percorrido, né, e tempo. Se eu tenho mais tempo, galera, se eu gasto mais tempo se eu aumento o tempo de viagem, por exemplo, você concorda comigo que eu vou aumentar o tanto que eu vou percorrer? A distância que eu vou percorrer? Então, olha só. Se eu andei mais tempo de carro, significa que
eu andei uma distância maior. Isso assumindo que a velocidade é constante. Como a velocidade não está aqui como grandeza, então a velocidade a gente mantém constante. Então, tempo, se eu aumento o tempo, significa que eu aumento o espaço que eu percorri. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Show de bola. Então vamos lá para o número 4 agora. Vai dando uma olhada se tem dúvida na 3 aí, pessoal. Show de bola, galera. Vamos lá. Vamos na número 4 agora. A número 4 fala assim, ó. Determine os valores de A e B de forma que a sucessão seja diretamente proporcional. Então, olha só qual que é a sucessão. 3, 4 e 5. E aqui vai ser o quê? 60, A e B. Ele quer que isso aqui seja diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, o que tem que acontecer com as razões, pessoal? As razões têm que ser constantes. Então, vamos lá. Ó. Se eu pegar 3 sobre 60, tem que ser igual a 4 sobre A, que tem que ser igual a 5 sobre B. Beleza. Mas aí você pega isso aqui, ó. 3 sobre 60 vai te dar o K. Se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 20. Beleza, esse aqui é o meu K. Aí eu vou pegar uma delas, por exemplo, 4 sobre A, e vou igualar o K, que é 1 sobre 20. Multiplicando cruzado, vai ficar A vezes 1 dá A, e 4 vezes 20 dá 80. Beleza, achei o A. E para achar o B, eu vou pegar o K e vou igualar a grandeza que tem o B. No caso aqui, ó, 5 sobre B igual a 1 sobre 20. Multiplicando cruzado, eu vou achar que B vezes 1 dá B, igual a 5 vezes 20, que é 100. Então, B igual a 100 e o A igual a 80. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Dúvidas na número 4? Dá uma olhadinha aí. Não? Tranquilinho? Nada de dúvidas? Pode mandar lá no grupo do Enem. Então, beleza. Então, vamos ver agora o exercício número 5. Pessoal, número 5. Ele fala o seguinte, ó, ele deu a seguinte sucessão: 78, 104 e 91. E a outra é 1/3, 1/4 e 2/7. E ele perguntou para a gente ver se os números das sucessões são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver aqui, ó. Se for diretamente, a razão é constante, né? Então, se eu pegar esse dividido por esse, vai dar 78 vezes 3. Né? Porque 78 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 78 vezes 3. Vai dar um valor, que vai ser diferente de 104 vezes 4. Isso é fato. Então, só tem possibilidade de ser inversamente proporcional, porque diretamente já não tem mais. E o que tem que acontecer para ser inversamente mesmo? Para ser inversamente, galera, tem que ter... o produto tem que ser constante. Então vamos dar uma olhadinha no produto. 78 vezes 1/3. Quanto que é 78 vezes 1/3? Vai dar 78 dividido por 3, certo? Que dá 26. Então 78 vezes 1/3 igual a 26. Agora, e 104 vezes 1/4? Vamos ver isso aqui, ó. 104 vezes 1/4. Dá o quê? 104 dividido por 4 também dá 26. Beleza? E por último, só falta testar se o 91 vezes 2/7 também dá 26.
E aí, ó, 91 vezes 2 vai dar 182. 182. 182 dividido por 7 também dá 26. Beleza? Então, se o produto entre todos os termos é constante, que no caso é 26, acabou. Essa sucessão ela é inversamente proporcional. Tranquilo? Belezinha? Então achamos aqui e verificamos que ela é inversamente proporcional. Tranquilo? Então, vamos para o número 6. Antes de fazer o número 6, vê lá se tem dúvidas. Vê se for uma dúvida no 5 aí. Não boto nada. Nada? Então vamos seguir. Ó, pessoal, determine os valores de A e B. No número 6. Determine os valores de A e B de tal forma que as sucessões sejam inversamente proporcionais. Então, ó, determine os valores de A e B. Pega aqui, ó. A. Não. Tá falando assim, ó. 64. 9. 72. 8. 48. A 96 e B. Beleza, pessoal. Aí o que acontece? Ele está perguntando o seguinte: determine os valores de A e B de tal forma que as sucessões sejam inversamente proporcionais. Galera, para ser inversamente proporcional, o que tem que acontecer? O produto tem que ser constante. Então vamos lá, ó. A gente vai ter que fazer 64 vezes 9. Então eu vou pegar uma calculadora aqui, só um minutinho. Então, ó, 64 vezes 9, que dá 576. Aqui, 72 vezes 8 vai dar, para ser inversamente proporcional, tem que ser o mesmo valor, então 72 vezes 8 também dá 576. E aqui, galera, 48 vezes A também dá 576. Então, olha só, porque para ser diretamente inversamente proporcional, o produto, né, um vezes o outro, tem que ser o mesmo valor para todos. Então, se aqui deu 576 e aqui deu 576, aqui também tem que dar 576 e aqui também tem que dar 576. Mas aí como é que eu vou fazer para achar o A? Olha só, se 48 vezes A dá 576, então vai ficar assim, ó, 48 vezes o A igual a 576. Beleza? Se 48 vezes A dá 576, eu vou passar o 48 dividindo, vai ficar assim, ó, A é igual a 576 dividido por 48. E quanto que dá isso? 576 dividido por 48, 12. Beleza? Na hora da prova, qual que é o melhor jeito para fazer uma continha assim, se você não souber fazer de cabeça? Você vai simplificando. Simplifica por 2, depois simplifica por 2 de novo, depois por 3. Beleza? Até chegar num valor irredutível. Você vai chegar no 12 da mesma forma. Então vamos lá, ó. Vamos fazer, falta achar o B. Como é que eu vou fazer para achar o B? Mesma coisa, ó. 96 vezes B, 96 vezes B tem que dar 576. Então B é igual a 576 dividido por 96. Tranquilo? Aí olha só, vamos fazer simplificando aqui, só para mostrar para vocês como é que dá para fazer. Ó. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, aqui vai dar 250, 285, 288. 288, que é 576 por 2. E aqui, 96 por 2 vai dar 48. Se eu simplificar por 2 mais uma vez, vai dar 144. E 48 por 2 vai dar 24. Se eu simplificar por 2 mais uma vez, vai dar 72. E 24 por 2 vai dar 12. E aí, se eu simplificar por 2 mais uma vez, vai dar o quê? 36.
E o 12 por 2 vai dar 6. 36 por 6 vai dar 6. Chegou numa conta que dá pra fazer de cabeça, beleza? Então, ó, 536 por 96 dá 6, mas olha só foi dividindo por 2 até chegar numa continha que você sabia fazer tranquilo, beleza? Pra não ter que falar que a gente precisava de calculadora. Tranquilo? Beleza. Vê se ficou dúvida aí, pessoal. Se tiver, manda lá. Número 7 agora. O número 7, pessoal, é o seguinte. Em 18 gramas de água, há 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, olha só. Ele falou que em 18 gramas de água, há 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Beleza? E depois ele falou o seguinte: em 45 gramas de água, há 5 gramas de hidrogênio e 40 gramas de oxigênio. E aí ele pergunta algumas coisas. Olha só quais coisas ele pergunta. Verificar as proporcionalidades entre os pesos de água e hidrogênio, água e oxigênio e hidrogênio e oxigênio. Determine as constantes de proporcionalidade. Então vamos lá. Vamos lá, ó. Primeira coisa que ele pergunta é para verificar as proporcionalidades entre os pesos de água e hidrogênio. Então, ó, eu quero analisar água e hidrogênio. Galera, água e hidrogênio, eu vou ter que fazer o seguinte: quais são as sucessões de água? Né? Eu vou colocar aqui então, ó. Água e hidrogênio. Quais são as sucessões de água que ele falou? 18 gramas e 45. Então, 18 e 45 foram as águas que ele me deu. As medidas da água. E aqui de hidrogênio foram 2 e 5. 2 e 5. Beleza? Repare que ele falou água e hidrogênio. Se ele falasse hidrogênio e água, eu ia colocar o contrário. Beleza? Mas ele falou água e hidrogênio, então eu coloquei água em cima e hidrogênio embaixo. E aí, pessoal, olha só. Ele quer analisar, ele quer achar as constantes de proporcionalidade. Então, se eu quero achar as constantes de proporcionalidade, o que tem que acontecer? Vamos ver se é direto ou inversa, né? Se eu multiplicar 18 vezes 2, vai dar 36. 45 vezes 5 vai dar um número bem maior. Então, não é inversamente. Então, eu vou analisar se são diretamente. Portanto, eu vou fazer a razão. 18 dividido por 2 é igual a 45 dividido por 5. Porque os dois dão 9. Beleza? Então a razão, né, a constante de proporcionalidade, no caso de água e hidrogênio, é 9. Beleza? O que significa isso, galera? A gente interpretando esse valor. Significa que quando eu tenho água e hidrogênio, se a razão de água e hidrogênio é 9, significa que eu tenho 9 vezes mais água do que hidrogênio. Beleza? E repara que é verdade, né? Eu tenho 18 gramas de água e só 2 gramas de hidrogênio. Então eu tenho 9 vezes mais massa de água do que de hidrogênio. Beleza? Show de bola. Agora, a segunda, ele pediu para fazer o quê? Ele pediu para a gente achar água e oxigênio. Então, água
e oxigênio. Então vamos lá. Água e oxigênio, pessoal, vai ficar da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui, ó. Água e oxigênio. As sucessões de água a gente já viu que são 18 e 45. E de oxigênio? Bom, era 16 e 40. Então 16 e 40. A gente já viu que não vai ser inversamente proporcional. Então vamos calcular a razão diretamente proporcional, que no caso vai ser 18 sobre 16, que é essa por essa, e essa aqui por essa, 45 sobre 40. Repara que em ambos os casos, 18 sobre 16, se eu simplificar por 2, vai dar 9 e 8. Aqui, ó, 45 sobre 40, se eu simplificar por 5, vai dar 9 e 8. Então a razão é 9 oitavos. Esse aqui é o valor do K para essas sucessões, água e oxigênio. Tranquilo? Sem problema até aqui? Então vamos para a última, pessoal. Vamos para a última. A última é: calcule a constante entre hidrogênio e oxigênio. Então agora eu quero, ó, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, repare que o hidrogênio vem primeiro que o oxigênio. Então, vou colocar aqui, ó, hidrogênio, oxigênio. E aí, o hidrogênio vale o que, galera? Quais são as massas de hidrogênio que ele falou? Ó, eu apaguei aqui, mas ele falou 2 gramas de hidrogênio inicialmente, depois passou para 5. Então, a sucessão de hidrogênio é 2 e 5. E de oxigênio? De oxigênio, ele falou que era 16 gramas inicialmente, e depois passou para 40. Beleza, então vamos calcular as razões. A gente já viu que é diretamente, então vou fazer razão. 2 sobre 16 igual a 5 sobre 40. 2 sobre 16, 5 sobre 40, galera. Vamos lá. Se eu simplificar o 2 e o 16, vai dar por 2, vai dar 1 aqui e 8 aqui. Se eu simplificar o 5 e o 40 por 5, vai dar 1 aqui e 8 aqui. Então a razão é 1 oitavo. Beleza, eu achei então a constante de proporcionalidade para os 3 casos. De água e hidrogênio é 9, de água e oxigênio é 9 oitavos, e de hidrogênio e oxigênio é 1 oitavo. Beleza? E com isso a gente termina os exercíciozinhos daí da apostila. Ficou faltando o 8 e o 9, mas olha só, o 8 e o 9, como eu tinha falado, o 8 fica muito simples se você resolver por regra de 3. Então olha só, para quem já viu regra de 3, eu vou fazer o 8 aqui só para você ver como é que faz. Quem não viu regra de 3, quando a gente for ver daqui a 2 aulas, né, porque a próxima aula vai ser divisão proporcional e na próxima aula vai ser regra de 3, beleza? Então, para quem não viu regra de 3, não se assuste, isso aqui a gente vai aprender ainda, mas para quem já viu, então olha só como é que faz o número 8, por exemplo. Ele fala assim, ó, uma grandeza A é diretamente proporcional a B e C. Então eu vou colocar aqui as grandezas A, B e C. Por que eu estou falando que faz mais sentido a gente fazer por regra de 3 composta? Porque ele fala de 3 grandezas. Aqui a gente só está trabalhando com 2 grandezas, certo? A gente até pode fazer um esquema para associar com 3 grandezas, mas fica complicado. Eu particularmente não gosto. Então eu prefiro de um jeito que fica muito fácil para todo mundo entender, e é um jeito que a gente vai aprender daqui a 2 aulinhas, beleza? Para quem não viu. Mas olha só, tá aqui as grandezas A, B e C. Aí olha só como é que fica. Ele fala que A assume o valor 9. A assume o valor 9. Quando B e C recebem os valores 5 e 7. E depois ele fala que achar o valor de A, então eu não tenho o valor de A, sabendo que os valores de B e C valem 3 e 2. Aí olha só, pessoal. Ele falou que as grandezas são todas diretamente proporcionais. Então, a gente vai ver o que é essa setinha aqui lá na aula de regra de 3. Mas, se são todas diretamente proporcionais, vai ficar tudo para cima. E aí, eu simplesmente posso fazer assim, ó. 9 sobre x é igual a 5 sobre 3 vezes 7 sobre 2. E aí você cortaria. Por quê?
5 vezes 7 vai dar 35. E aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Então ficou 9 sobre x igual a 35 sobre 6. Então, ó, 9 sobre x igual a 35 sobre 6. Aí eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 35x igual a 6 vezes 9, que é 54. Aí passo 35 dividindo, x é igual a 54 sobre 35. Beleza? Fica muito simples, nem tem que pensar muito. Já usou a regra de 3 aqui da forma como ela é. Só que eu sei que a gente ainda não viu essa regra de 3, a gente não viu como é que monta isso aqui, a gente não viu o que é esse lance das setinhas aqui. Então, aguenta esse exercício aí. O 9 é a mesma coisa, beleza? Então, só dá uma aguentadinha, dá uma segurada no exercício 8 e 9, que a gente vai resolver eles lá quando a gente for ver a regra de 3. Belezinha? Vê se ficou alguma dúvida em relação a qualquer parte da aula, pessoal. Dá uma olhada aí. E agora? Se não ficou dúvida, senhoras e senhores, eu fico por aqui. Adorei passar essa manhã com vocês. Nos vemos na semana, sem ser na semana que vem, porque é feriado na sexta, na outra semana. Então tenha uma boa Páscoa aí. Como muito chocolate, mas fiquem em casa. Façam os exercícios, beleza? Nosso próximo capítulo vai ser a parte de divisão proporcional. Então, da página 34. Já pode começar a dar uma olhadinha na teoria lá e a gente vai fazer os exercícios na aula que vem. Belezinha? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.